Edição emergencial do Inside the Box. Bomba para tudo. Here we go de Isaac no Liverpool. Finalmente aconteceu. 130 milhões de libras, né? Podendo chegar a 130 milhões de libras. Talvez até pinte mais aí. A gente não sabe até se esse número não vai aumentar daqui a pouco com os aditivos, enfim. Mas finalmente parece o fim da novela. Isaac deixa o Newcastle, acerta com o Liverpool num dia feliz para o torcedor do Liverpool, né? Obviamente, porque venceu o Arsenal e termina também com a grande contratação, com a mais esperada da janela, se tornando agora o jogador mais caro da história da Premier League. E aí, PJ, como estamos em relação a isso? Cara, é muito animado. Foi a novela mais longa da janela até aqui, né? E acho que vai ser, porque não tem tempo hábil para termos uma mais longa. Mas são 130 milhões de libras, não é qualquer dinheiro. Se eu já estava receoso com a vinda do Ekitike ali pelos 60, 80, né, com variáveis e tal, acho que o Isaac ele chega já com a responsabilidade de ser a certeza de 130 milhões de euros, né? É um jogador que já se provou em vários níveis. Destro, né? Mas chuta bem com as duas pernas. É um cara que tem uma finalização muito cirúrgica, então você não pode abrir espaço para ele finalizar, porque na maioria das vezes ele vai... Na maioria não, né? Mas muitas das vezes ele vai converter a chance em gol. Apesar de ter 1,92, é um cara que dribla bem, e principalmente no 1 contra 1 ali, como ele chuta com as duas pernas, então é muito difícil você saber qual perna marcar, com qual que ele vai chutar ou não. E principalmente, cara, e aí muito pro sistema do slot, é um cara de conexão, de tabela para infiltrar espaço, e é um cara que ataca muito bem espaço, é um cara que se posiciona muito bem, ele tá sempre procurando o melhor posicionamento para sair nas costas do zagueiro em velocidade, que é um dos atributos dele, né? Um dos melhores atributos dele é o arranque e a velocidade final. Eu estou muito feliz com a contratação. Como eu já falei em algumas lives, não estou acostumado com o Liverpool gastando muito dinheiro, então a gente fica com o pé atrás, lógico, mas o Liverpool tem dinheiro para isso. Confio no Michael Edwards e no Hughes. Acho que se o Liverpool fosse ficar de certa forma estrangulado em finanças, o Liverpool não faria esse movimento. Sim. Então estou confiante, muito pelo que o Isaac já demonstrou no Newcastle e na Real Sociedad, até mesmo quando jogava na Suécia, e também pela expertise e experiência das duas principais pessoas que comandam as contratações do clube. Isso aí. Cara, eu concordo com você, acho uma excepcional contratação. Sobre o valor, é o que eu converso sobre isso em todas as lives, né? Eu lembro que quando o Declan Rice foi contratado por 100 milhões de libras, né? Existia aquela coisa, como ele vai fazer valer 100 milhões de libras? E aí, a partir do momento que ele começa a jogar bem e ser um titular indiscutível, já não importa quanto ele custou mais, porque ele já é um jogador fundamental para o seu time. A mesma coisa com o Enzo no Chelsea, e depois com o Caicedo no Chelsea. É difícil determinar quem valeu mais os 100 milhões de libras, o Enzo Fernandes, o Declan Rice ou o Caicedo. A realidade é que não importa, porque os três são jogadores fundamentais nos seus times. E a partir do momento que o Isaac conseguir se transformar num jogador fundamental para o Liverpool, essa questão de se valeu ou não valeu, ela já perde relevância. Eu acho que a pressão no Isaac ele tem que dar certo. Ele tem que dar certo. Mas, 130 milhões de libras significa que ele tem que ser o melhor centroavante do mundo? Não na prática, cara. Não na prática. Se ele for muito bem no Liverpool, conseguir entregar os gols, ser decisivo, eu acho que ele já cumpre o papel dele e já terá valido o que custou. Essa conta é muito difícil de fazer, né, PJ? E ainda mais porque você tem o quanto ele vai gerar de match day, né? Porque, querendo ou não, é um incentivo a mais para as pessoas irem ao estádio, gastarem mais nesse dia de jogo, né? Principalmente o turista que vai pela primeira vez, ele vai querer comprar a camisa do Isaac, ele vai querer comprar o bonequinho do Isaac, ele vai querer comprar o boné do Isaac. O Liverpool já tem caras que fazem isso, né? Você tem o Van Dijk, o Salah, o Wirtz agora. E o Isaac, eu acho que ele vai acabar se pagando nisso, tanto dentro quanto fora de campo. Então, são valores exatamente assim, né? Muito como você disse, são valores difíceis de você mensurar, o quanto que
isso realmente vai custar nos cofres do Liverpool, que tem o costume de amortizar, né? Que é a famosa parcelada. Geralmente não paga esse valor de cara. O Chiesa, por exemplo, foi 10 milhões de libras, mas pagou em 2, 3 vezes. O Thiago também, o Liverpool pagou em 3 vezes. Então, assim, esses 130 milhões, se não forem pagos de uma vez, daqui a, vamos supor que o Liverpool separe isso em 2 anos, no ano que vem já vai valer muito menos do que vale hoje. Mas de qualquer forma, é uma janela assim, bizarra em termos de investimento do Liverpool, né? Tem o Gay aí em negociação ainda, né? Tá tentando. Joe Gomes parece estar de saída mesmo pro Milan. E chegando o Gay, acho que o problema tá resolvido ali na defesa. E aí você entra mais um cara para disputar de forma real por uma posição ali, né? Acho que o Gay chega com o status de brigar muito firme com o Konaté para ser a dupla do Van Dijk. E aí o Giovanni Leone vira a quarta opção de zaga e tá tudo certo, né? Aí beleza. Acho que dentro do que é possível você resolve o problema. Então, seria a janela perfeita, mais de investimentos altíssimos, né? Investimento altíssimo na zaga, com o Gay. Se fechar alto, investimento altíssimo na lateral esquerda, com o Kerkers. Investimento altíssimo com o Wirtz. Até então, o jogador mais caro da janela. E agora com... E tinha Kitike e agora também com o Isaac, né? É uma É janela pesado. de um time que se coloca como favorito, né? Algo que a gente não viu com o Exatamente. Klopp em nenhuma das janelas. Tudo bem que o Klopp gastava dinheiro também. Você tinha ali janelas mais pesadas com o Klopp, janelas de 200 milhões de libras. Mas era uma parada que o Klopp gostava, né? Que era ser o underdog ali, ser o cara que não é favorito. Ele gostava desse personagem, era claro nas entrevistas que ele gostava de jogar a pressão pro outro lado, tipo, não, a gente gastou aqui, mas quem é favorito é o City, que gasta milhões e centenas de milhões de libras em toda a janela. A gente gasta, mas a gente é pobre. O Coisa Slot... meio Renato Gaúcho, né? Era meio Renato Gaúcho. E aí o Slot, ele acaba com essa narrativa e imagino que tenha muito o apoio do Edwards e do Hughes para isso. O John Sim. Henry agora também parece estar abrindo mais o bolso, né? O John Henry é o dono do Liverpool. Então, vamos ver se isso é situacional, de um Liverpool que é campeão da Premier League e está querendo gastar para conseguir o título, ou se vai ser daqui para frente, vai ser assim, se o Liverpool vai atacar o mercado tão quanto está atacando essa temporada. E acho que para ser a janela perfeita precisa do Gueye, porque o Liverpool demonstra a cada jogo que precisa de uma opção nova na zaga. Hoje foi um jogo de desempenho bom defensivo, né? Acho que todo mundo ali foi bem na linha de defesa, principalmente os dois laterais entre aspas, né? Porque o Szoboszlai fez um jogo brilhante como lateral direito, mas está longe de ser um lateral direito de origem. Mais um jogo brilhante do Szoboszlai como lateral. Já tinha sido assim contra o Newcastle, ele que está sendo o destaque positivo da temporada. Teve ali uma pequena lesão do Konaté. Chegou a ver alguma atualização ou não teve nada ainda? Não vi. Então, talvez o Konaté... Mas tem parada para data FIFA agora, né? É o tempo de recuperar todo mundo. E, no fim, acho que fica, por enquanto, o início de temporada positivo. Se não foi um Liverpool dominante, com a expectativa... É que é aquela coisa, né? O sarrafo sobe tanto, que a expectativa sobe tanto, que por mais que ninguém esteja jogando para justificar o melhor futebol da Premier League, a gente acaba esperando algo que o Liverpool também ainda não conseguiu entregar. Mas, pô, ele entregou os 9 pontos em um campeonato que ainda ninguém foi regular ao máximo. Então, cara, tá super positivo. A partir de agora o time vai ter mais tempo para trabalhar, mais tempo para preparar. Acho que o único que sai chateado dessa negociação de hoje é o Kitike, talvez, né, Pseudinho? Eu ia te perguntar agora como que você formularia esse ataque do Liverpool, considerando que o Slot usa muito 4-2-3-1 ali, ou a 4-2-1-3, né, como você preferir. Então, eu acho que é o Isaac no Ekitike mesmo, sinceramente. E talvez quando o Szoboszlai sair de lateral, ele ir pro lado esquerdo e brigar com o Gakpo. Talvez ali, cara. Fazer para deixar corredor pro Kerkers. Talvez pode ser uma solução. Não sei até que ponto o Gakpo é intocável nesse time do Slot nesse começo de temporada. É um jogador importantíssimo, o Gakpo, mas talvez esteja ali uma brecha para trocar alguma coisa. Sendo que, como volante, não sei, né? Porque é muito McAllister e Gravenberch ali, né? Eu diria nessa linha, Pseudo. É uma alteração Isaac ali. pelo Ekitike. Eu não vejo os dois jogando junto com muita frequência. Eles são capazes de jogar juntos, tá? O Ekitike, ele funciona bem como dupla de ataque. Chegou a jogar assim no Frankfurt.
Ele duplaria com o Isaac em algumas circunstâncias, mas pela característica, você já ter um Salah na ponta, que você não vai tirar o Salah, mas que não tenha começado bem a temporada, você não vai tirar o Salah. O Wirtz vai jogar. Então, cara, eu acho que não tem muito lugar para o Ekitike aqui jogar. E se for para cair alguém do ataque, para você voltar o Szoboszlai, é Caio Gakpo. Acho que é um pouco nessa linha. O que você acha? Não, eu também acho. Eu só acho que daria para jogar com Ekitike e Isaac só se o Slot mudasse a formação, que é algo que ele não tem demonstrado desde que chegou ao Liverpool. Pegou a 4-2-3-1 ali e foi com ela até o final. E é uma formação que, querendo ou não, funcionou muito bem na temporada passada e tá mostrando ainda que funciona. E sobre o Salah, uma coisa é, ele é um cara que fez algumas temporadas aí de começar absurdo e sentir talvez fisicamente o fim. Será que talvez essa seja uma temporada ao contrário? Não sei se é querendo ter uma visão positiva, mas a temporada passada ele começa voando, né? É uma coisa de louco que ele faz. Essa daqui ele começou um pouquinho abaixo. Não sei, pode ser aí uma questão pra gente ficar observando. Fechou? É isso. Amanhã a gente volta aqui para fazer a análise do restante da janela de transferências, né, Psyu? Da manhã fecha. Então, com certeza, muita coisa vai acontecer ainda, né? Tenho certeza que vai ter muita coisa por aí. O Aston Villa deu a louca, tá comprando, tá indo atrás de muita gente. O Liverpool ainda quer o zagueiro. Gueye. Tem o Piero Hincapié chegando no Arsenal. Exatamente, tem o Arsenal contratando gente ainda. Acho que o Tottenham deve ir atrás de mais alguém. O Chelsea, provavelmente. Então, assim, pelo menos. Manchester United vai tentar alguma coisa aí. Pelo menos o Big Six ainda tá no mercado. E aí a gente vê vocês amanhã. Então, deixa o like. Sunderland tá no mercado também. Cara, o Sunderland tá uma loucura. O Sunderland vai me contratar. Daqui a pouco eu tô chegando lá pra jogar de lateral esquerdo no lugar do Rumo. Isso aí. Bom. Um abraço, gente. E informação pra galera: quem ainda não é membro, tem grupo de WhatsApp de membros agora, hein? Então é só ir na aba comunidade lá nos posts. Você vai encontrar o link. E quem é membro entra no nosso grupo pra trocar ideia durante os jogos e também sobre janela de transferências, é claro. Você que tem prioridade em vídeos, consegue, na hora da renovação da assinatura, mandar um superchat de graça, enfim, e cada vez mais produzindo coisas para vocês e agradecendo sempre a galera que está apoiando o canal.